bater um bate-papo. A gente vai falar hoje sobre o suicídio inconsciente de André Luiz, sobre livre-arbítrio e determinismo, para a gente entender um pouco essas diferenças, o que é determinismo e o que é livre-arbítrio. Mas antes, de começar a falar especificamente de André Luiz, acredito que a maioria de vocês aqui conhece bem. Quem aqui conhece bem a história de André Luiz? Leu o livro, ouviu o filme? A maioria, né? Mas antes de falar dele, eu queria perguntar umas coisas para vocês com relação à saúde. Porque a gente vai passar por esse assunto de saúde ao falar de André Luiz, sobre esse suicídio inconsciente. E eu queria perguntar para vocês, para a gente anotar. Esse quadro tá tão brilhoso, mas tá escrevendo. Eu falei, nossa, tá tão brilhoso que eu tô até com medo na hora que vim os dias aqui. Queria ouvir de vocês o que a gente precisa fazer para ter saúde, para ter uma saúde equilibrada, para ter boa saúde. Exercício, bons pensamentos. Olha só. Cuidar do corpo. Bons pensamentos, acho que foi o segundo. Mas que houve boa alimentação. Eu falaria uma máxima dos gregos. Qual? Mente sã e corpo sã. Mente sã e corpo sã. Vamos colocar aqui, Meditação. Mente sã, corpo sã. Meditação. O que mais? Limites. Mas que limites são esses? Limite? Acho que é bem global. É bem global. Limite de quê? Tudo é dentro do limite, Comer no limite, o trabalho, ultrapassar, a diversão. Então, assim, a alimentação está aqui, você falou, limite da alimentação. E você falou o trabalho. No geral, acho que tem que ter um limite. Mas vamos colocar o nome assim para ficar mais claro, Limite no trabalho. Tem mais alguma coisa nova que você colocou? Porque da alimentação está aqui. Trabalho, diversão. Diversão, que é também chamado de lazer. É uma colega lá atrás que levantou o braço. Eu falei não violência. Não violência. Dormir bem. Dormir bem. O que mais? Está faltando alguma coisa aqui? Oração correta. Hã? Oração? Vou colocar aqui. Agora está faltando o principal, Qual que é o principal? Amar o próximo. Amar o próximo. Então vamos ver aqui, o exercício está aqui, a alimentação está aqui, o limite do trabalho está aqui, o lazer está aqui, dormir bem está aqui, oração, amor ao próximo, a parte de saúde mental nos bons pensamentos, na meditação, saúde mental também de certa forma entra aqui, aqui e aqui. O que mais? Saúde, paz e amor. Isso, eu vou até colocar aqui, Para e saúde. Beleza. Consciência tranquila, de certa forma está aqui. Cadê os bons pensamentos? Que é consciência tranquila. Disciplina alimentar. Lazer. O lazer está aqui, Tem mais alguma coisa? Prevenção. Eu amo essa palavra.
Meditação. Tá aqui a meditação. Acho que está bem completo. Agora deixa eu perguntar aqui. Quem aqui faz tudo isso aqui? Levanta a mão aí, quem faz tudo isso aqui? Se alimenta bem, faz exercício, dorme bem, não é viciado no trabalho. Tanto o trabalho aquele que faz a gente pagar os boletos, quanto o trabalho no centro espírita, né? O trabalho precisa ter limite. Quem aqui separa o tempo na semana para ter diversão, lazer, procura fazer prevenção, né? Por exemplo, a Covid precisou muito de quê? Qual foi o principal ensinamento da Covid pra gente? Prevenção. Porque tem doença, gente, que não adianta ir atrás da cura, não. A gente tem que agir antes, porque senão não dá conta. Não tem hospital para todo mundo, é muita gente ficando doente, né? Então, e assim, melhor do que ter a doença e curar é o quê? Não ter a doença. Então, por isso assim, né, que a colega falou. Essa aqui é bem a palavra que eu trabalho. Eu trabalho muito mais com prevenção do que com tratamento. Exatamente, é isso que a gente tem que focar na vida da gente, para a gente ter saúde, inclusive saúde mental, não é só a saúde física. Eu achei bom que vocês colocaram várias questões aqui relacionadas à saúde mental, né? A oração e a meditação, que é praticamente, de certa forma, está interligado, para algumas religiões é até a mesma coisa, né? Por quê? Se a cabeça está, ele falou, né? Mente sã, corpo sã. Então eu acho muito interessante que vocês sabem. A maioria das vezes a gente sabe. Porque até hoje a gente tem muita divulgação, né? Na internet, divulgação em jornais, passa Globo Repórter falando de saúde, tem várias matérias. Então hoje, de uma forma geral, é diferente do tempo lá da minha avó, dos meus bisavós. Eles não sabiam isso aqui. Isso aqui hoje é um conhecimento, praticamente todo mundo faz. Todo mundo sabe. Mas entre o saber e o fazer, tem uma diferença grande. Que eu perguntei aqui, quem aqui que procura fazer tudo isso aqui na sua semana? Você procura? Que ótimo, parabéns. Né? Dormir bem. Tem gente que parece que tem orgulho de falar assim. Nossa, tem 2 noites que eu, passei a noite trabalhando, a noite estudando. Como se fosse um negócio bonito, né? Sim, não, você está comprometendo a sua saúde, né? O certo é você se organizar para dentro da sua semana ter os seus horários de estudo, de trabalho, para você não ficar com coisa acumulada e ter que varar a noite aí, às vezes estudando, trabalhando. Então dormir bem é algo muito. Tem gente que passa a noite até 1, 2 horas da manhã assistindo filme, assistindo série, e tem que acordar no outro dia 7 horas para ir trabalhar. Como que vai ficar essa pessoa? Não vai ficar bem. O corpo vai sentir, né? A questão do exercício. Quem faz exercício pelo menos umas 3 vezes por semana? Pelo menos, e cada vez pelo menos 50 minutos a 1 hora. Muito bem. Muito bem, parabéns. Porque isso aqui, gente, é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Sabe que tem que fazer, mas é cheio de desculpa para não fazer, tá? E eu falo que exercício físico e uma alimentação saudável é a fonte da juventude e da saúde. Todos nós vamos envelhecer. A gente tem que saber envelhecer bem, com saúde. Então a gente começa a cuidar do nosso envelhecimento, da nossa saúde agora. Não é quando fizer 60, 65, 70 anos, não. É agora, né? Então, a gente vê às vezes pessoas aí de 70, 80 anos, super saudável, trabalhando no centro espírita, ajudando caridade, ajuda a família, cabeça tá boa, o corpo tá quase, enquanto o outro tá lá, tomando 10 remédios, sai da cama do sofá para a cama, vê televisão, passa na cozinha, come um negócio, e assim vai viver na vida. Cama, sofá, cozinha, cama, sofá, cozinha. Né? Por quê? Será que
Foi Deus que quis assim? Será que foi Deus que determinou? Isso aqui tudo tem a ver com o quê? Que a gente aprende muito na doutrina do Espírito. Fazer isso aqui depende de quê, gente? Precisa ser rico, ter dinheiro para fazer isso aqui? Precisa pagar uma academia cara? Precisa comprar, sim, as frutas mais caras que tem, a comida mais cara que tem? Ou uma alimentação simples pode ser saudável? Pode. Tem até uma máxima sobre alimentação, que é o seguinte: descasque mais e desembale menos. Descasque mais, ou seja, descasque a fruta, a verdura e desembale menos, porque as coisas embaladas geralmente são as coisas industrializadas, que vem salgadinho de pacote, bolacha de pacote. A gente precisa de salgadinho, de bolacha, dessas coisas para comer. Pelo contrário, os produtos industrializados, eles têm muita gordura trans, eles têm muitos conservantes e corantes, que sabidamente aumentam o risco de câncer, né? Sorvete, bolachas recheadas, essas coisas. Também tem muito essa gordura que chama gordura trans, que tem muito nos produtos de padaria, que a gente deve evitar. Por quê? Aumenta o colesterol, esse colesterol vai entupir as artérias, vai causar um infarto, vai causar um IAM, acidente vascular cerebral, que é o vulgo o pessoal mais conhece de derrame, né? Então são os alimentos que a gente tem que evitar. Quanto mais produto natural a gente comer, de horta ou que comprou na feira, mais fresco, mais natural, mais saúde você vai ter, em vez de você ficar gastando às vezes dinheiro com refrigerante. É uma coisa que é uma droga, que se chama açúcar líquido. Quem sabe o que é açúcar líquido? Os refrigerantes em geral é cheio de açúcar, tá? Esse suco pronto de caixinha é cheio de açúcar. E a gente bebe um monte disso na semana, no dia a dia, começa a dar para as crianças e não presta atenção. Aquilo ali é uma bomba de açúcar no nosso corpo, que leva as crianças a ficar obesas, que leva as crianças a ficar diabéticas e que vicia o cérebro. Açúcar é como uma droga. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais doce você come, mais doce você vai querer. Igual os doces de sobremesa também, que a gente pode substituir por uma fruta, como uma goiaba, como uma manga, né, como uma banana. É muito mais saudável do que deixa o doce assim, de vez em quando, no final de semana. Mas a gente tem que cuidar da alimentação da gente. E uma alimentação saudável não significa uma alimentação cara. É muito mais saudável você consumir um suco natural do que comprar um suco de caixinha. E é mais barato também, né? Então a gente tem que começar a fazer algumas trocas para a gente ter isso aqui. Então, fazer o exercício, cuidar do sono, dormir bem. A questão da não violência, até um pedacinho que eu vou ler aqui para vocês daqui a pouco, da cólera, né? Quanto a cólera, ficar nervoso, ficar com raiva, afeta o quê? O próximo? Não, afeta a gente. Destrói a saúde da gente, a gente ficar nervoso, com raiva, estressado, né? Que também tem a ver com essa questão aqui, dos bons pensamentos, de uma consciência tranquila, de achar o seu momento de meditar ou de orar, encontra um cantinho na casa. Eu, por exemplo, eu adoro natureza. Então é um momento assim que eu relaxo mais, que parece que o meu religar com Deus é maior. Eu vou falar para vocês, não é aqui dentro do centro espírita, não. É quando às vezes eu vou para um lugar de natureza, perto de um lago, fico ali no meu silêncio, faço aquela oração, parece mais profunda. Aquilo é a minha meditação, é a minha higiene mental, e parece que é o momento que eu fico mais perto, né, do meu mentor. Faço a ligação minha espiritual com Deus, com Jesus. Cada um tem que encontrar onde. Tem gente que às vezes ouve música, aquelas músicas assim, de aguinha, de chuva. Aquilo lá já não. Aliás, me estressa.
É engraçado que aquelas musiquinhas pra mim não relaxa não. Eu vou ficando meio. Não dá certo. Então por isso que eu falo, cada um tem que se conhecer para saber o que te relaxa, o que te faz bem. Né? E aí uma coisa que a gente esquece muito, que é muito importante para a saúde física e mental. A gente tem que ter horário de lazer, de diversão, uma coisa que você se diverte. Tem gente que quer encontrar as amigas para fazer um lanche, para bater um papo. Né? Tem gente que quer aprender um instrumento, tocar uma música, né? Quem sabe, acho uma coisa que relaxa muito, é uma diversão. O pouco que eu canto, eu adoro, eu acho que super me faz bem, assim. Então a gente tem que lembrar dessas coisas. O que é que me relaxa? Televisão me relaxa, me descansa? Vocês acham que televisão é uma coisa que descansa a cabeça da gente? Não, depende. Se você ficar assistindo a mesma coisa por horas, não te descansa. Por exemplo, você passar o domingo todo na frente da televisão, isso não é considerado uma diversão, um lazer, não ajuda a ter bons pensamentos, não ajuda a dormir bem, porque tanto a tela do celular quanto a tela da TV, do computador, ela emite uma luz azul, que está afetando a visão da gente, afetando a visão das crianças, tá? E afeta o quê? Sono. Então, excesso de tela não faz bem. Quem tem filho pequeno, quem tem neto pequeno, tem que limitar o tempo de tela das crianças. Isso não faz bem para a saúde. Também é como um vício, vai viciando o cérebro. Quanto mais tem, mais você quer. Por isso que às vezes a gente vê criança aí pequenininha, se a mãe tira o tablet da mão, o celular da mão, a criança começa a dar birra, a chorar, porque já virou vício. Então tem que tomar cuidado. Agora sim, você vê um filme bom como O Nosso Lar, né? Um filme que vai te inspirar coisas boas, ou você vai aprender um pouco sobre o mundo, sobre cultura, né? Só assistir 1, 2 filmes, ok. Mas passa ali de 2, 3 horas, aí já é excesso, isso não te descansa, isso não te relaxa. Então a gente tem que limitar também essa questão da TV. Tem gente que acha que domingo bom é aquele domingo que eu não faço nada, fico o dia inteiro na TV. Não é, isso não é saúde, né? Que a gente chama de comportamento sedentário, que essa pessoa aqui, o lazer é só ficar sentado em frente à televisão, isso não é bom para a saúde. O corpo da gente é uma máquina, ele precisa de movimento, senão é igual um trator, você encostar um trator aqui numa máquina e deixar sem usar, sem lubrificar, sem mexer, deixa aqui 1 ano, 2 anos pra você ver. Enferruja, perde tudo, depois é só vem com ferro velho. O corpo da gente é a mesma coisa, a gente precisa de movimento, exercício. Quem está aí a partir dos 50 anos, né? Musculação, porque o músculo, ele mantém a saúde da gente, mantém a vitalidade da gente, né? Então vamos falar um pouco lá do André Luiz. Por que eu estou falando disso tudo? Acho que vocês já sabem, né? Suicídio inconsciente de André Luiz. André Luiz foi o quê? Foi um médico, né? Que viveu aqui no Brasil, provavelmente no Rio de Janeiro, e que, ao desencarnar, ele ficou 8 anos no umbral. E lá no umbral, o que ele escutava? Ele escutava as pessoas chamando ele de suicida. Ele não entendia por quê. Porque na cabeça dele, ele ficou mais de 40 dias no hospital, ele ficou lutando pela vida. Por que o André Luiz é considerado, né, no livro Nosso Lar, na literatura espírita, um suicida inconsciente? Ele queria morrer? Ele não queria morrer. Mas ele morreu por quê? Cuidou da saúde, exagerou, não teve limite. O que mais? O próprio André Luiz narra a desencarnação. É bem assim o que a gente está no livro. Os mensageiros, na página 35, antes dele vem o caso que um
num espírito mais elevado, dá pelo da desencarnação dele. E depois, quando o André Luiz não está no espírito da luz lá, André Luiz, ele vem depois. A encarnação do André Luiz está no livro Mensageiros, na página 35. Eu sei que toda a história. É uma história triste mesmo. O Mensageiros também tem, muito bem lembrado. Obrigada. Então, é essa questão, porque às vezes a gente acha, né, tem uma máxima que diz assim: não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, sem a permissão de Cristo. Então, muitas vezes a gente fica por conta disso pensando assim: não, todo mundo tem a hora certa de morrer. Será que é desse jeito mesmo? É um determinismo? Ou será que tem a influência do livre-arbítrio? Tem a influência do livre-arbítrio. Entendeu? Então, assim, a gente nasce, porque tem gente que me pergunta assim: não, mas e a herança genética? A gente tem herança genética. Por exemplo, eu tenho histórico familiar de câncer e doença cardiovascular na minha família. Mas desde que eu estava na faculdade, que eu entendi que existem fatores de proteção, que se eu tiver comportamentos como esses aqui, eu não preciso ter, eu posso evitar o desenvolvimento desse potencial genético que eu tenho para ter esse tipo de doença. Porque eu estou me protegendo, eu estou fazendo prevenção. Então, muitas vezes a gente pode até ter herança genética, mas a herança genética, só ela, sozinha, ela não vai, muitas vezes, levar a gente a ter essas doenças, que são doenças sérias. As doenças do coração, um infarto, um derrame, um câncer. Se a gente tem que os fatores de prevenção, de proteção, de fazer tudo isso aqui. Então, eu estou dando energia boa, eu estou dando saúde para o meu corpo. Então, vai ser muito difícil ele se desenvolver. Ou então, uma doença que talvez eu teria aos 40 anos, eu vou ter aos 70 e aos 80. Tá? Então, por isso que a gente fala, né, sobre determinismo e livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio de ter saúde, de cuidar do nosso corpo. A gente muitas vezes vê, não só no meio espírita, mas em outras religiões, muito essa questão: cuidar da alma, do espírito, ser um ser humano, uma pessoa melhor, e muito pouco se fala sobre o corpo. Como que a gente estaria encarnado se não fosse o corpo? Não tem como. Então, o corpo da gente é o maior presente que Deus deu pra gente. Senão, a gente não estava no plano físico, a gente estava no plano espiritual. Então, é de grande responsabilidade nossa, é um grande presente, e a responsabilidade não é da mãe, do pai, do avô, não é do médico, não é de um professor, não. A responsabilidade de cuidar do nosso corpo físico é única e exclusivamente nossa. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações. Está aqui, ó. Eu não precisei falar nada. Vocês sabem a cartilha. Que às vezes a gente precisa lembrar e anotar uma dessas coisas aqui que a gente não faz. Chegar em casa, pregar lá na geladeira, falar assim: eu a partir dessa semana, hoje é uma segunda-feira, é um dia bom, eu vou começar a organizar a minha semana para caber essas coisas. Tem gente que abre a geladeira e começa a tirar molhos gordurosos, né? Aquele chantilly lá que é muita gordura trans e muito açúcar. Começa a botar umas coisas fora ou não comprar mais, porque eu falo assim: se você tem certas coisas em casa, você vai acabar comendo. Então, o melhor é nem compra, nem tem na geladeira, nem tem lá na dispensa. Porque se você tem essas coisas que tem muita gordura e muito açúcar, você vai acabar comendo. Né? Aquela hora que dá aquele desesperozinho assim, se você ainda tiver que sair para ir no mercado, aí dá preguiça, você não vai. Agora, se o negócio está ali na sua mão, você vai acabar comprando isso. Então, essa questão do livre-arbítrio, né, o André Luiz,
ele não entendia. Então ele só foi entender todo esse processo dele com as conversas com o Clarencio. É um espírito evoluído que foi no umbral, que resgatou ele. E aí lá nessas conversas com o Clarencio, em vez dele ficar revoltado, que aí é uma diferença, né? Que é até aqui a atitude da gente. Em vez dele ficar revoltado e falar para o Clarencio, não, eu não fiz isso não. No começo ele até teve uma fase de negação. Não, mas eu lutei pela minha vida, né? Eu fiquei no hospital, eu estava com oclusão intestinal. Essa oclusão intestinal do André Luiz é um câncer que ele teve. Não se fala claramente, assim, detalhes no livro, mas o que se entende é que mesmo sendo médico, ele tinha uma vida muito desregrada em relação a essas coisas aqui. Gostava muito de uma festa, de fumar, de beber, né? Outra coisa aqui, a questão do limite. Limite também para a vida sexual, que parece que o André Luiz, mesmo sendo casado, ele vivia o que na época chamava-se de meretrício, né? Nas noitadas, nesses lugares, que era uma coisa socialmente aceitável para um homem bem sucedido naquela época. E hoje em dia ainda muitas pessoas consideram isso meio que normal, assim, né? Então o limite também a gente tem que ter. Sexualidade é uma parte da saúde, desde que com limite, com equilíbrio, né? Com a pessoa certa, com o seu parceiro de vida, e não porque você pode contrair uma série de doenças também que podem abreviar a sua vida. Então o que fica claro é o seguinte: André Luiz não morreu numa hora marcada no determinismo por Deus. A vida dele foi abreviada, consequência da forma como ele tratou o corpo dele. Então essa é uma questão muito importante que a gente tem que ter consciência se a gente está cuidando do nosso corpo físico ou se a gente está adiantando uma doença, abreviando a nossa vida, ou até às vezes a gente acha, eu estou com um problema de saúde, eu estou com dor, é porque eu tenho que sofrer mesmo, porque eu devo ter feito alguma coisa na encarnação passada. Não, às vezes é consequência dessa vida. Às vezes é consequência de atitudes violentas que você está tendo, dessa questão de não ter os bons pensamentos. O André Luiz considerava, gente, que era errado só esses crimes, sabe, os crimes que tem previstos em lei, matar, roubar. Ele achava que não fazendo isso era uma boa pessoa, né? Hoje a gente sabe que para ser um bom espírita, um bom cristão, a gente tem que ter uma série de qualidades e a gente também tem que cuidar da saúde da gente. Então essa questão aqui da cólera, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, tem uma parte que fala da cólera e do orgulho. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faça rejeitar as observações justas, que faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. O homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados. Se nesses momentos você pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Se imaginasse que a cólera não resolve nada e que a cólera acaba alterando a sua saúde e comprometendo a vida, veria que você é a primeira vítima da cólera e deveria, sobretudo, ter um pensamento de tentar controlar, tentar ter um coração mais brando e que desgosto mortal se num desses acessos desatinados de cólera
um ato que tivesse de censurar por toda a sua vida, né? Ou seja, quantas vezes a gente se irrita porque acha que o outro tinha que agir de uma forma diferente. Acho que o pior psicoativo que existe É a cólera. E muitas vezes a gente acha que a gente é tão bom que quando alguém chega pra mim, fulano, eu não gostei daquela atitude, eu não gostei daquele jeito que você falou comigo, eu achei que não foi legal. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um colega de centro espírita. Só que muitas pessoas às vezes não sabem receber isso. Fica mais com raiva da gente, briga mais, entendeu? Não sabe ter um diálogo e ouvir, porque, gente, uma coisa é o que a gente acha que a gente é, o que a gente pensa sobre a gente. Outra coisa é como as pessoas estão vendo as nossas atitudes. A gente tem que ter humildade de parar e ouvir. Como o André Luiz depois parou e ouviu o Clarence. O Clarence foi como um terapeuta para o André Luiz. Ele foi explicando que a causa da doença dele, da morte dele prematura, foi consequência dos atos dele. E aí ele estava num estado também mental, psicológico, emocional tão ruim, tão ligado a essas energias e comportamentos negativos e sem limite, que ele ficou 8 anos no umbral. Agora você pensa, se André Luiz ficou 8 anos, porque depois a gente sabe quem é André Luiz, todos os livros, né, e tudo. Então assim, a gente tem que ficar atento ao nosso pensamento também, as massas. Essa questão da cólera, que aqui fala claramente. Estou lendo o que, gente? O Evangelho. A primeira vítima da cólera, da raiva, desses temperamentos explosivos, é a gente mesmo. A gente não vai mudar o outro, a gente não vai mudar o próximo, a gente tem que mudar a gente, de ter humildade, de ouvir o que o outro está falando, de parar e refletir, porque muitas vezes a gente já fica com esse orgulho ferido e não reflete, já acha que o outro está errado, o outro é que está apontando o dedo pra gente, e vem aí as brigas, as desavenças, muitas vezes principalmente dentro do âmbito familiar, né? É muito comum. A gente fica mais irritado dentro da família. E aí tem outra partezinha aqui do Evangelho que eu quero ler para vocês, que fala cuidar do corpo e do espírito, que está no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? É uma pergunta. Né? Para eu ter uma evolução moral, o corpo precisa de sofrer? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da alma. Então, a alma, o espírito está cativo do nosso corpo físico. Então, aqui está falando da importância de cuidar dele. Para que essa prisioneira, ou seja, a alma, o espírito, viva nesse corpo, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Eis-no, pois, que perfeito estado ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aí eu vou abreviar aqui, porque a gente já está, vou pular um parágrafo aqui, né? E aqui está falando também aqui, ó. O Espiritismo veio para ajudar os pesquisadores, lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, um depende do outro, é preciso cuidar de ambos. Não adianta cuidar só da alma, só do espírito, só do aspecto emocional, é preciso cuidar de ambos. Amai-vos, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pela falta que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, das quais ele é tão irresponsável como é um cavalo mal dirigido
pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Ele está perguntando. Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que farei no vosso espírito suportar, humilhando, cuidando do corpo e fazendo a vontade de Deus para viver longamente. Geórgio, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, fica claro para a gente essa questão de a importância dessa conexão e de cuidar do corpo. E aí uma outra questão que a gente busca muito, tá? É a questão dos bons pensamentos e que esse equilíbrio todo, essa consciência tranquila, a gente busca o quê? Ter uma vida feliz, evoluir, ter uma vida feliz. Já está claro que a gente tem merecimento para isso, mas muito depende de nós construirmos essa felicidade. Então aqui do livro do Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, tá? A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, não é uma casa, não é um emprego, não é uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Então faltou a gente colocar aqui a alegria, né? Então a felicidade é algo que não está nos bens materiais, ou que não está numa pessoa, que às vezes a pessoa assim fica viúva, ou morre um filho, e acha que nunca vai poder ser feliz por conta disso. Não, a gente está aqui para superar. Isso é uma experiência para a gente aprender a superar, trazer algum aprendizado, e para a gente começar a encontrar depois a alegria nas pequenas coisas da nossa vida. Agora na Covid a gente teve muitas perdas financeiras, perdas materiais, perdas de parentes, de familiares. Então é um momento de grande aprendizado. A gente tem que ter gratidão por estar encarnado na Terra nesse momento de tanto aprendizado. Então, em vez da gente olhar com revolta, com cólera, com raiva para esse momento difícil, que o nosso país está passando, a gente agradecer, saber olhar as coisas boas, os amigos, os familiares que ficaram, né? Uma flor que nasce no jardim, uma música que a gente ouve, uma prece, um passarinho que canta na nossa janela de manhã. Saber se alegrar com essas pequenas coisas, que a gente vai ficar mais próximo de Deus e vai ter mais saúde. Tá bom, meus irmãos? Era esse a nossa conversinha de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? E fico à disposição caso vocês precisem de mim.